Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos ler Amós, primeiro na Nova Versão Internacional e depois o mesmo texto nós vamos ler na Revista Atualizada. Amós 9, verso 11, diz assim: naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos. Agora, o mesmo texto, Amós 9, verso 11, na versão Revista e Atualizada. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O primeiro tabernáculo, a primeira casa, a primeira tenda que não era uma igreja, aconteceu no deserto. E a Bíblia diz que foi Moisés quem ergueu aquele tabernáculo sob orientação de Deus. E é interessante que o tabernáculo de Moisés era uma grande tenda, no meio do nada, no meio do deserto. E ele tinha 3 partes. A igreja conhece bem. Ele tinha o átrio. E quem podia entrar no átrio? Todas as pessoas poderiam entrar no átrio. O átrio era aquela parte do lado de fora, como se fosse aqui o nosso jardim, essa região de fora da casa. Era o átrio. Depois tinha um lugar, um cômodo mais reservado, chamado lugar santo. Esse lugar santo, só os sacerdotes, aquelas pessoas que foram separadas por Deus para o serviço da casa de Deus, é que poderiam entrar. E tinha um lugar ainda mais de intimidade, que era o Santo dos Santos. E ali, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. E o que tinha lá dentro desse cômodo chamado Santo dos Santos? Tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. E o que a gente entende? Que naquele tempo, no primeiro tabernáculo, lá no deserto, eles dependiam do sumo sacerdote para chegar até Deus. Eles dependiam de uma pessoa. Eles não podiam entrar e ver a arca. Mas e o texto lido fala que o Senhor vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Era outro tabernáculo, era outra tenda. Tabernáculo não é uma palavra usada no Brasil. É como se fosse uma grande tenda. Imagina uma tenda de circo ou uma tenda branca, grandona. Era isso que era. Era uma tenda, literalmente uma tenda. O texto bíblico diz assim, em 2 Samuel 6, 17 e 18. Eles trouxeram a arca do Senhor. A arca do Senhor representava o quê? A presença de Deus. E a colocaram na tenda de Davi, que Davi havia preparado. Então Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios, ofertas de comunhão diante do Senhor. Depois de oferecer os holocaustos e as ofertas de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Se Davi abençoou o povo quando ele colocou a arca lá na tenda dele, que não era mais a tenda de Moisés, essa tenda que as pessoas não poderiam entrar, e as pessoas estavam vendo a arca da aliança, esse tabernáculo, essa casa, essa tenda que Davi, ele elegeu, ele conseguiu colocar, levantar, ele ergueu para o Senhor. O povo tinha liberdade de acessar a presença de Deus. O povo só não podia tocar na arca, né? Porque isso já era uma orientação do Antigo Testamento, mas eles estavam ali. E Davi não fez só isso. Davi colocou a arca dentro dessa grande tenda que não tinha mais maiores compartimentos.
E ele, a Bíblia diz que ele escalou turnos de adoração. Nós vamos ler aqui na palavra. Significa o quê? 24 horas, 7 dias na semana. Tem gente que fala 24/7. Significa isso, quando vocês ouvirem 24/7 no tabernáculo de Davi, significa 24 horas, 7 dias na semana. Ou seja, o tempo inteiro havia um grupo adorando ao Senhor na presença dele no tabernáculo de Davi. E no tabernáculo de Davi, a arca, que representava o quê? A presença de Deus, ela estava no centro da adoração. E o versículo que nós lemos diz: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Deus não está falando aqui que ele vai levantar uma nova tenda e vai colocar uma arca no meio. Jesus já veio, nós podemos adorar a Deus diretamente, não precisamos de ninguém intercedendo por nós, nós podemos fazer isso diretamente. E o que ele quer então? Resgatar, levantar o tabernáculo caído hoje. Diga, o tabernáculo sou eu. Por que o tabernáculo sou eu? Porque nós abrigamos a presença de Deus dentro de nós. Hoje Deus mora dentro de nós. Nós somos o templo vivo. Nós somos o tabernáculo hoje. Diga, eu sou templo vivo de Deus. Vivo de Deus. Aleluia. E se você não vive assim, hoje em diante é dia de você viver assim, em nome de Jesus. Deixando Deus ser Deus na sua vida. Deus quer restaurar o quê? Ele não precisa restaurar a adoração em si. Ele tem adoração no céu 24 horas. Aqui a gente acabou de cantar e os anjos clamam santo, santo, santo. A Bíblia diz isso. Deus vive no meio da adoração. Mas a Bíblia diz que ele procura verdadeiros adoradores. Então, se eu sou essa tenda do Senhor, se eu sou essa casa do Senhor, ele quer restaurar a minha adoração. Ele quer restaurar a minha intimidade com ele. Ele quer nos ver debaixo do governo de Cristo. E o que é estar debaixo do governo de Cristo, se não fazer a vontade de Deus na nossa vida? Isaías 66:1 diz assim: assim diz o Senhor. Isaías 66:1. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? É o que Deus pergunta. Que espécie de casa? Você diz que você é a casa. Você é o templo, eu sou o templo. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? Deus te pergunta hoje, que espécie de casa você está construindo para Deus? Que espécie de casa você tem sido, eu tenho sido, para Deus? Você pode dizer, eu sou a casa de Deus? Eu sou a casa de Deus. E agora pense, não responda, eu vivo como casa de Deus? Eu vivo como alguém que Deus se move dentro de mim? Ou às vezes eu nem lembro que ele existe. Estou tão ocupada com tanta coisa, estou tão ocupado com tanta coisa, que nem lembro que ele existe. Você quer ter a sua casa cheia de Deus? Nós precisamos querer ter Deus mais do que as bênçãos. Eu ouvia uma pessoa, uma apóstola, pregando, e ela falava assim, ela falava igualzinho a gente vive aqui. A gente não fica falando isso, mas a gente vive assim. Ela falava assim, essa igreja não faz campanha. Aqui também a gente não faz campanha. Porque ela disse assim, a maioria das vezes, e é verdade, das campanhas, nós vamos lá e as pessoas vão lá esperando o quê? As bênçãos.
A gente não vai porque ama ao Senhor, a gente vai com interesse naquilo que Ele pode dar. E nós precisamos buscar a presença de Deus por aquilo que Ele é. Nós temos aprendido várias vezes nesse lugar. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz. É bênção receber as coisas boas, os presentes que Ele tem para nos dar. Mas nós precisamos adorar a Deus. Devemos adorar a Deus por quem Ele é. E amados, se nós temos Deus na nossa vida, as bênçãos vão nos perseguir. Elas vão atrás de nós. Porque Ele é o dono da bênção. Que o Senhor restaure a minha vida e a sua por completo. E que nós estejamos ali na condição de querer muito mais da presença dEle na nossa vida. Colossenses 1, versos 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17 diz assim: pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Se nós temos Deus na nossa vida, nós temos tudo. Amém. Porque tudo foi criado nele e tudo é para Ele. Então, se nós tivermos Deus na nossa vida, nós temos tudo. Mais do que buscar as bênçãos que são ótimas, nós precisamos entender e render o nosso coração ao Deus que é o dono da bênção. Deus procura adoradores. Tem adorador aí? Amém. Amém. Glória a Deus. O texto segue: levantarei o tabernáculo caído de Davi. O que está caído na sua vida espiritual? É a leitura da palavra? Quanto tempo você não lê a Bíblia direito? Não deixa Deus falar contigo? Porque Deus fala diretamente pela palavra conosco. Será que é a oração que caiu na sua vida e Deus precisa reerguer hoje esse tabernáculo aí? A oração não está mais aí? Você abre a boca só para murmurar e reclamar? Será que existe ainda adoração continuamente? Ou há quanto tempo você nem lembra de adorar a Deus? De parar um pouco e adorar o Senhor? Será que ainda tem serviço para o Senhor aí dentro da sua vida, dentro da sua casa? Será que é isso que o Senhor precisa levantar? Esse tabernáculo na sua vida? O que Deus precisa restaurar hoje na sua vida espiritual? Reconstruir a tenda, eu li na internet, estou lendo para vocês. Reconstruir a tenda, levantar o tabernáculo de Davi, não é Deus restaurar a adoração, é Deus restaurar o adorador. Deus precisa me restaurar e restaurar você por completo. A restauração na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, começa colocando quem lá? A presença de Deus no centro. Ela é a presença de Deus responsável para que as outras coisas venham. O tabernáculo caído de Davi, queridos, se a Bíblia diz tabernáculo caído, significa que ele algum dia parou de funcionar com a adoração de antes. E isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Talvez você já tenha buscado muito a Deus na sua vida, mas agora, olha aí para você como você está. A tenda de Davi, o tabernáculo de Davi, caiu. Eles não adoravam mais depois de um tempo. Sua adoração é contínua. Você tem o seu coração conectado com o coração do Pai. Salmo 51, verso 17. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Sabe o que significa isso? Pare de achar que você é alguma coisa, que tem muito orgulho, né?
Comece a entender que se não for Deus na sua vida, você não vive 1 milímetro a mais do que Ele permitiu. Nós estamos sujeitos a ir embora a qualquer momento. Mas enquanto nós estivermos aqui, precisamos ter um coração quebrantado, quebrado, rendido aos pés e na presença do Senhor. É assim que o seu coração está diante de Deus, quebrantado, quebrado, rendido, dizendo: Senhor, tudo meu é teu. Trabalha na minha vida o teu querer. Amados, Deus tem nos dado revelação da palavra dele já tem um tempinho. E toda vez que nós recebemos mais de Deus, como hoje, nós temos mais responsabilidade diante de Deus de viver aquilo que Ele tem nos dado. A chama não pode apagar na nossa vida. O tabernáculo precisa ser erguido de uma vez para sempre, em nome de Jesus, amém? Deus tem nos levado, amados, a níveis mais altos na palavra do Senhor. Essa casa não prega autoajuda, essa casa prega a palavra do Senhor. Você tem tido responsabilidade de viver aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida, porque Deus tem feito isso aqui. 1 Coríntios 13, verso 11, diz assim, preste atenção. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Significa o quê? Nós precisamos aprender a andar naquele degrau que o Senhor já nos colocou. Temos que aprender a andar debaixo da unção e da palavra que o Senhor já liberou. Em nome de Jesus. O apóstolo Luiz Hermínio, em uma das mensagens dele, ele disse o seguinte, eu copiei para ler para você. Ele disse, nós queremos a glória, mas não temos interesse nela. A gente fala que quer, mas não vive como quem quer a glória de Deus. Nós queremos a glória, mas não temos tempo para a glória. Nós queremos a glória de Deus, mas não criamos lugar para a glória de Deus. Eu e você somos responsáveis para trazer o quê? A glória de Deus para esse lugar. Você é responsável para trazer a glória de Deus na sua casa. Mas para isso você primeiro tem que ter a glória onde? Dentro. Habitação de Deus dentro de você. 1 Crônicas 16, verso 37. Diz assim, então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e os seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, perante a presença de Deus, segundo se ordenara para cada dia. No tabernáculo, na tenda de Davi, na casa que Davi edificou para o Senhor, como nós já tínhamos dito, ele colocou a presença de Deus no centro e tinha louvor e adoração todo momento, todo dia. Deus quer restaurar um povo que ama a presença dele. Tem gente assim aqui? Amém. Que ama a presença de Deus. Adoração é um ambiente de 24 horas. Mas pastor, eu trabalho, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Sim! E você vai fazer isso com o seu coração conectado em Deus o tempo inteiro. A sua adoração traz a glória de Deus para junto de você, ou em qualquer lugar onde você esteja. Você precisa lembrar que é um portador da arca de Deus. Você é um portador da presença de Deus. E você precisa lembrar disso. Onde você chegar, a presença de Deus tem que chegar junto com você. Quando você abrir a boca, você vai ter uma palavra de Deus para liberar sobre aquelas vidas. E quantas vidas precisando receber uma oração, uma palavra de Deus. Estou concluindo. Salmo 132, 4 e 5
na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Aqui está dizendo, eu não vou sossegar, enquanto, trazendo para a nossa realidade, enquanto eu não tiver clareza que Deus ocupa todo o espaço dentro de mim. Ele mora em mim. O Senhor quer fazer da sua vida a sua habitação. Será que tem alguém aqui que deseja isso para a sua vida? Deus habitando, morando dentro de você, conduzindo sua vida, te fortalecendo, te ajudando, principalmente no dia da dificuldade. Feche seus olhos. Nós vamos orar, mas antes eu quero que você pense em você. Se você puder, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Coração é a sede aí das emoções. E você pode começar a abrir a sua boca e começar a liberar o melhor que você tem para Deus. Talvez você nunca tenha dito, Deus, eu te amo. Deus, tu és importante para mim. Mas agora você tem essa oportunidade. Coloque a mão no seu coração. Comece a liberar palavras de amor. Talvez o Espírito de Deus me diz assim, que pessoas aqui nem receberam amor direito. E nessa hora, quando pede para falar eu te amo, nem sabe fazer isso. Talvez seja o seu caso. Talvez você nem tenha ouvido dos seus pais que eles te amavam. Talvez você não tenha nem coragem de dizer para os seus próprios pais que você os ama. Mas hoje você tem a oportunidade de romper com isso. Quebre essa dificuldade. Em nome de Jesus. Receba o amor de Deus. O Senhor está aqui. Creia. Creia. A Bíblia diz que o Senhor é galardoador. Ele dá presente para aqueles que o buscam. Queira mais de Deus nessa hora. Declare o seu amor por Ele. Ame a presença dEle. Em nome de Jesus. Eu vou colocar uma música, se você souber. Você pode cantar, é só um pedacinho. Nem vai colocar a letra aqui. Todo nosso amor poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Nós o adoramos. Poderoso Deus. Minha alma ceia por ti. Minha alma nem fome e sede. Mais uma vez eu aceito. Poderoso Deus. Seja exaltado. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Você crê? Fique de pé, vamos orar. Você já tem colocado a sua vida diante do Pai. Ele está aqui. Você pode adorá-lo, você pode se render a Ele. Você pode dizer, continuar dizendo do seu amor por Ele. Mas se você ainda não teve essa experiência de intimidade com Deus, hoje é dia de você dizer, Senhor, entra na minha vida. Entra na minha casa, muda a ordem aqui dentro, no lugar da angústia, Senhor, vai tirando a angústia e vai ocupando esse lugar. Que não haja lugar vazio, o Senhor me fala de vazio, que não haja lugar vazio dentro de você. Chega de solidão, chega de vazio. Deus pode e Ele quer preencher esse vazio. Há muitos anos atrás eu aprendi que o vazio do nosso coração tem o tamanho de Deus. E que seja assim comigo e com você. Todo vazio vai caindo por terra agora em nome de Jesus. E Senhor, vai ocupando o teu lugar.
em cada vida, Senhor, aqui. Vai ocupando o teu lugar. Vai liberando, sim, as tuas bênçãos. Mas primeiro a tua presença. A tua presença, Senhor, que é maior que a vida. A tua presença, Senhor, que nós ansiamos, que nós desejamos, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, Tu és, Senhor, o ar que nós respiramos. Tu és o nosso castelo forte. Tu és aquele que batalha as nossas guerras. Senhor, nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és poderoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és aquele que nos sustenta e nós somos gratos a Ti. Exaltamos e engrandecemos o Teu nome. Pai, completa a Tua boa obra nessa palavra na nossa vida. Abençoa, Senhor amado, cada vida que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, supra as necessidades de cada vida cada vida que chegou aqui, Senhor. Que tenham as suas necessidades supridas em Ti. Renova a fé no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, que a Tua presença seja tão forte nesta semana na nossa vida, que possamos nos surpreender e dizer: Deus está tão forte assim na minha vida, sim. E você vai entender e se lembrar dessa palavra e dizer: louvado seja Deus, eu estou na presença dEle, Ele é comigo, Ele é o meu ajudador. Senhor, dá-nos uma semana, Senhor, cheia da Tua presença, e que a Tua presença traga, sim, as Tuas bênçãos para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos as Tuas respostas. Se estamos precisando, Senhor, de respostas, dá-nos a Tua direção para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui. Seja com os nossos familiares de perto e de longe. Seja, Senhor, com as nossas visitantes. Seja com o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus pela presença dEle. Deus abençoe sua vida.